Com a graça de Deus, hoje eu quero encerrar uma sequência de mensagens que comecei com vocês aqui aos domingos, estudando a mensagem do livro do profeta Jonas. Para isso, nós vamos para o último capítulo desse pequeno livro do Antigo Testamento, Jonas capítulo 4, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11, onde estaremos pensando um pouco sobre Jonas e a compaixão. Já pensamos sobre Jonas e a rebelião, Jonas e a oração, capítulo 2, Jonas e a pregação. Agora nós vamos pensar um pouco sobre o tema da compaixão, Jonas e a compaixão. Para ficar uma leitura bem contextualizada, se você está com a sua Bíblia, comece a leitura do versículo 10 do capítulo 3, um versículo antes do capítulo 4, e fica melhor da gente entender o contexto dessa passagem. O versículo 10 do capítulo 3 diz assim: Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Verso 1, capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou, então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na outra seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Hoje nós vamos pensar sobre um dos sentimentos que define a nossa vida como seres humanos. Vamos pensar um pouco sobre compaixão. O que é compaixão, para a gente começar? Compaixão é a capacidade de sentir a dor do próximo. A compaixão, ela acontece no nosso coração quando nós temos empatia por aquelas pessoas que estão em aflição, que estão sofrendo. Ou seja, quando a dor daquela pessoa é a sua dor, quando a aflição daquela pessoa é a sua aflição, quando a angústia dela é a sua angústia, aí você está experimentando esse sentimento que podemos chamar de divino, porque faz parte do próprio Deus. Esse sentimento divino que nós chamamos de compaixão. De fato, irmãos, é isso que nos diferencia dos animais. A compaixão. Se você parar para pensar, você vai descobrir que uma vida sem compaixão é uma vida que, é fria, é sem sentido. Como nós aprendemos aqui na história do profeta Jonas, no capítulo 4, uma vida sem compaixão é uma vida sem sal, é uma vida insossa. E, infelizmente, nós observamos com muita preocupação no nosso coração o fato de que a nossa sociedade moderna ela tem se encaminhado justamente para esse rumo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm perdido esse sentimento de compaixão, essa empatia pela dor do próximo. Nós vivemos em um mundo que é regido não pela compaixão, mas pelo egoísmo, onde tudo é sobre mim, onde tudo é sobre o que eu quero, onde tudo é sobre o que eu preciso. É um sentimento onde o eu se coloca no centro. Basta você passear um pouco pelos cartazes de filmes, séries e novelas que são aclamados mundialmente, e você vai perceber que boa parte do conteúdo que esse tipo de entretenimento vai oferecer para a humanidade, sem generalizar, é claro, boa parte desse conteúdo incentiva qualquer tipo de sentimento, menos a compaixão.
Incentiva o ódio, incentiva o rancor, incentiva o individualismo, incentiva a arrogância, a amargura, qualquer coisa, menos a compaixão. Mas quando nós deixamos esse mundo perdido de lado e nós começamos a meditar em Deus, especificamente na revelação de Deus através do Senhor Jesus Cristo, quando nós pensamos sobre a vida de Jesus, nós observamos nele uma definição perfeita do que é compaixão. Os evangelhos dizem que o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele olhava para as grandes multidões e ele sentia compaixão no coração dele. Ele conseguia sentir a dor daquela multidão ao ponto de olhar para os seus discípulos e dizer: olha, eu tenho compaixão desse povo, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz também que o Senhor Jesus Cristo, por onde quer que andasse, quer fosse numa cidade muito conhecida ou numa aldeia muito pobre, o Senhor Jesus andava fazendo bem. O Senhor Jesus andava curando aqueles que estavam cegos, purificando os leprosos, dando vista àqueles que estavam cegos. Ele levantava os aleijados que já não conseguiam andar por décadas. Jesus andava por toda parte fazendo bem, não para receber dinheiro, não para receber elogio e aplausos, mas simplesmente por pura compaixão, pela simplicidade da compaixão que havia no coração dele. E Jesus não apenas vivenciou isso durante a sua vida, ele também ensinou. Uma das parábolas mais conhecidas sobre compaixão que temos hoje no planeta, acredito eu, é a parábola do filho pródigo. Uma parábola que Jesus contou, mostrando justamente a importância da compaixão. Nessa parábola do filho pródigo, como vocês bem conhecem, nós temos dois exemplos de compaixão. Um exemplo positivo e outro negativo. De um lado nós temos o pai. O filho abandona o pai, ele vai para uma terra distante, gasta todo o seu dinheiro, quebra a cara e depois volta. E a maravilha da parábola está no fato de que quando aquele filho volta sofrido e destruído, o pai recebe ele de braços abertos. Ele corre ao encontro do filho. É um exemplo claro e vívido do que é compaixão. Mas a parábola também mostra um exemplo negativo de compaixão, que é o irmão mais velho. Lembram dele? Quando o filho retorna para casa, o que é que o irmão mais velho faz? O irmão mais velho mostra que ele não tem nenhuma gota sequer de compaixão no seu coração. Pelo contrário, ele fica chateado, ele fica irritado, ele fica irado com o pai, porque o pai tem um coração mole na sua cabeça, né? O pai recebeu o filho mais novo, o pai abraçou aquele garoto de volta. O filho mais velho é um exemplo claro de um coração que não tem compaixão. É aquele tipo de pessoa que olha para a alegria da outra e sente tristeza. É aquele tipo de pessoa que olha para o alívio do seu próximo e fica angustiado. Podemos dizer que a falta de compaixão é algo que desumaniza a vida de qualquer pessoa. E como nós lemos aqui no capítulo 4, a falta de compaixão não é apenas um problema do irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, mas também é um problema do profeta Jonas. No decorrer das mensagens, a gente aprendeu que Deus ele convocou Jonas para a missão de ir até uma grande cidade chamada Nínive, uma cidade muito mal, por sinal. E a missão dele seria pregar contra aquela cidade, anunciar a palavra para aquela cidade. Jonas tentou fugir. Ele tentou fugir de um Deus onipresente, tentou dizer não ao chamado de Deus, e isso resultou na disciplina de Deus, que levou ele até o fundo do oceano. No capítulo 2, a gente viu que mesmo lá no fundo do oceano, Jonas ele foi alvo da compaixão de Deus. Deus mostrou a sua compaixão para Jonas à medida em que ele resgatou Jonas do fundo do mar e deu a Jonas uma segunda oportunidade, um recomeço. Jonas aproveitou, foi até a cidade de Nínive, pregou a palavra de Deus para aquela cidade e o maior avivamento da história da humanidade aconteceu com essa mensagem curta e dura de um profeta rebelde. Mais de 600 mil pessoas que estão se convertendo da sua maldade para Deus quando escutam a palavra do profeta Jonas. É um cenário perfeito para qualquer pessoa comemorar e se alegrar, menos Jonas. Os primeiros versículos dessa passagem descrevem a reação revoltada de Jonas por causa do arrependimento daquela cidade, que vai do verso 1 ao 5. Verso 1, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, ou seja, no lugar dele se alegrar ao ver a restauração daquela cidade, ele ficou irritado. Ele ficou, sabe, o texto no original aqui, no hebraico original, há uma ênfase muito forte, a ideia de que não foi apenas uma raiva rasa, superficial, não. Uma raiva profunda, um ódio profundo tomou conta do coração de Jonas naquele momento, à medida em que ele viu aquele povo se arrependendo. O texto vai enfatizar que Jonas ficou profundamente aborrecido. Talvez seja o primeiro pregador na história que ficou irritado com o seu sucesso. O primeiro pregador na história que fica com raiva quando as pessoas escutam a sua mensagem. Geralmente é o contrário, né?
O pregador ele fica muito feliz quando o pessoal escuta. Quando o pessoal rejeita, o pregador fica triste. Jonas foi o contrário. Jonas pregou, mas no coração dele não queria que o pessoal ouvisse a mensagem. Então, quando o pessoal ouviu, ele ficou entufado, como a gente diz. Ele ficou com raiva profunda no seu coração. E ele explica a razão dessa raiva no verso 2, no desabafo que ele faz diante de Deus. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso que eu me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, tardio em graça e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Percebam que a raiva ou o rancor, a amargura do coração de Jonas é por causa da compaixão de Deus, porque ele sabe que Deus é um Deus gracioso. Se Jonas fizesse um teste de teologia, uma prova bíblica, por assim dizer, ele tiraria 10, porque o entendimento de Jonas é corretíssimo. Teologicamente, Jonas conhece a Deus. Você percebe aqui Jonas descrevendo quem é Deus. Ele conhecia o caráter de um Deus que é bondoso, de um Deus que é misericordioso. E é por isso que ele estava tentando fugir dessa missão. É por isso que ele estava tentando deixar de lado a sua missão de ir à cidade de Nínive e pregar contra ela. Naquela época, eu devo lembrar para vocês que os assírios, eles eram, na verdade, uma das maiores ameaças que Nínive tinha. Havia uma profecia rondando a comunidade profética daquela época que dizia que um dia a Síria, ou os ninivitas, eles seriam levantados por Deus para julgar a nação de Israel. Seria um instrumento de juízo. Jonas não queria que isso acontecesse. Jonas era um judeu, um israelita nato. Ele amava a sua nação, ele amava o seu povo, ele não queria ajudar a criar uma cobra que mais tarde iria morder o povo no futuro. Ele não queria ser um colaborador da destruição da sua própria nação. E é por causa desse sentimento patriótico, exagerado até, que beira o fanatismo, que havia no coração de Jonas, que o desejo dele é o quê? O desejo dele não é que Nínive seja restaurada, ele quer que Nínive seja destruída. E é por isso que ele desabafa com Deus, dizendo: olha, Deus, eu sabia. Desde quando o Senhor me chamou, lembra quando eu estava lá, o Senhor me chamou para pregar, mas eu sabia que o Senhor ia restaurar esse povo ruim. Jonas está desabafando isso. Eu sei que o Senhor é um Deus... essa acusação de Jonas, né? Isso aqui não é o que eu estou pregando, não. Jonas está dizendo isso. Eu sei que o Senhor é um Deus mole. O Senhor não pode ver um pecador se arrependendo, que o Senhor se derrete todinho e vai lá, abraça o pecador e quer restaurar. Jonas está irritado com isso, por causa da compaixão, da misericórdia de Deus. E essa raiva é tão profunda que ele traz um desafio para Deus. Verso 3 e 4. Pedido dele: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Isso mostra o quanto o coração de Jonas, ele estava, não era nem molhado assim, ou úmido não, estava vazio, totalmente seco de compaixão. Qual é a forma de pensar de Jonas aqui? Jonas diz assim: já que o Senhor não vai matar aquele povo, então me mata. Essa é a raiva que ele tem no seu coração. Já que o Senhor não vai destruir aquela cidade ruim, então destrua a minha vida. É como se Jonas estivesse dizendo: eu não aguento ser taxado aqui como um profeta falso, porque eu preguei que Deus iria destruir essa cidade e agora Deus não vai mais destruir. O pessoal vai olhar para mim e dizer que eu levei uma mensagem falsa. Então, eu não aguento ter a minha reputação sendo lançada na lama desse jeito. Então me mate, tire minha vida. É a solução que Jonas encontra. E aí Deus pacientemente se aproxima de Jonas e traz a ele uma oportunidade de repensar aquela raiva. Ele pergunta: Jonas, essa sua raiva, essa sua ira, é certa? Você tem razão realmente para estar irritado? Deus vê o coração de Jonas, irmãos. Ele sabe que o coração dele está cego pela raiva. É isso que a raiva faz, como a gente vai ver mais tarde. A raiva cega. E essa cegueira era tão grande que no versículo 5, nós vemos que Jonas continua com a sua expectativa de que Deus vai mudar de ideia e destruir aquela cidade. Então Jonas saiu da cidade, diz o texto, sentou-se num lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade de Nínive. Então ele está aqui observando a cena, né? Eu fico imaginando Jonas saindo daquela cidade, todo mundo festejando, todo mundo comemorando. Graças a Deus, ele não vai derramar a sua ira sobre nós. Graças a Deus, ele derramou graça, ele derramou misericórdia. Ele não vai nos condenar, mas Jonas está irado, ele está fumaçando, como a gente disse. Ele sai lá da cidade, ele não aguenta ficar naquela festa toda. Ele sai da cidade como um bom judeu, um bom peregrino. Ele começa a armar uma barraquinha. Pega algumas pedras, alguns galhos, arma ali uma barraca para servir de sombra. E ele fica lá parado, esperando para ver o que é que vai acontecer com a cidade. É como se ele estivesse esperando que acontecesse com Nínive a mesma coisa que aconteceu lá com Sodoma. Ele quer ver assim o fogo caindo do céu e destruindo a cidade. Ele quer vencer Deus pelo cansaço. Ele quer mudar a opinião do próprio Criador. Olha, Deus, eu não vou abandonar minha raiva não, então é melhor o Senhor abandonar a sua compaixão. Eu vou sentar aqui e vou esperar o Senhor destruir a cidade.
pergunta que surge é a seguinte: como é que Jonas ele ficou tão insensato, tão cego, né? Tão ignorante? Ele ficou assim, irmãos, porque no lugar de alimentar a compaixão, ele alimentou a raiva. E foi aí que o estrago começou. A raiva é algo que costuma cegar o nosso entendimento. A raiva cega, enfeitiça o entendimento de qualquer ser humano. Já viu num desenho animado uma personagem enfeitiçada por algum bruxo, algum feitiço? Ela fica sem saber onde é que ela está, para onde é que ela vai, o que é que ela está dizendo, ela fica fora da realidade. E é isso que a raiva faz. A raiva tem o poder no nosso coração, o mesmo efeito que a bebida alcoólica tem no nosso corpo. A raiva embriaga. A raiva retira o nosso senso da realidade. Já viu uma pessoa embriagada? Ela não sabe onde é que ela está, ela não sabe para onde é que ela está indo, ela não sabe o que é que ela quer, ela não sabe o que é que ela está dizendo. Talvez você já até vivenciou isso, num passado com problemas com álcool. Mas a raiva faz a mesma coisa, só que no nosso coração. A raiva é como uma embriaguez emocional. A gente perde o senso da realidade. A gente não sabe mais quem nós somos, o que é que nós queremos, para onde é que nós estamos indo. É isso que a raiva faz. Deixa o ser humano totalmente cego. Uma vez eu ouvi um pregador dizer uma coisa e eu nunca me esqueci. Ele disse assim: se você fizer menos coisas quando você estiver com raiva, você vai ter menos coisas para desfazer depois. Se você disser menos coisas quando você está com raiva, você vai ter menos coisas para desdizer depois. Eu acho que não é só eu que passo por isso, não. Você passa também. De repente a gente está num momento de raiva, a gente acaba dizendo uma coisa que não deveria dizer, e aí quando a raiva passa, a gente vai colocar a cabeça, né? Enterrar na areia, vai sentir aquela profunda vergonha no coração e vai lá desfazer aquilo que a gente disse com raiva. Por quê? Porque a raiva tira o nosso entendimento. A raiva cega o nosso coração. Uma pessoa que dá lugar à raiva é uma pessoa que não tem controle sobre si mesma e automaticamente ela vai ferir os outros, tanto através das suas atitudes, como também através das suas palavras. Eu posso dizer para vocês que esse é um perigo especialmente mortal e danoso na nossa era virtual. Não é difícil você encontrar pessoas que usam a internet para vomitar a raiva que elas têm no coração dos outros. Isso é grave. O indivíduo está com raiva, o que é que o camarada deveria fazer? Qualquer coisa, né? Vestir uma camisa de força, contar até 3.000, até a raiva passar. Amordaçar a boca, se trancar num quarto, esperava a raiva passar. Pegar uma enxada, encapinar um lote de 40 por 40. É assim que a gente dissipa a raiva tranquilamente. Mas a gente vive no século 21, irmãos. Vamos lá. O que é que o ser humano faz hoje quando está com raiva? Ele pega o celular e ele vai vomitar essa raiva dele nas outras pessoas. É a era da internet. Então, por exemplo, se o cara tem um problema com alguém na família dele, ele vai lá no grupo da família e ele vomita aquela raiva lá no grupo da família. Se ele tem um problema lá no trabalho dele, ele vai lá e vomita aquela raiva em cima dos outros, dos seus colegas de trabalho. Agora, como é que o ser humano chega a esse ponto? Por causa da raiva. Ela cega, ela tira o entendimento, ela deixa você embriagado. O problema da raiva não é apenas que ela destrói o nosso coração, ela destrói também, envenena também o coração daquelas pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que o apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 1, verso 19 ao 20, vocês sabem essas coisas, meus irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ou seja, a raiva destrói. É por isso que Jonas está sendo destruído, mesmo naquele momento de sucesso, ele está destruído por dentro. Alguém escreveu um livro sobre ele dizendo: um missionário bem-sucedido que fracassou pela sua raiva. Mas o texto mostra que, como um grande médico, Deus ele começa a aplicar um tratamento ao coração de Jonas. E nessa terapia divina, Deus ele usa 3 elementos da natureza, e vai aí do verso 6 até o verso de número 9. Ele usa a planta, ele usa o verme, e depois ele usa o vento. O verso 6 diz: então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Aqui nós vemos Deus manifestando o seu controle sobre a natureza. Se você observou bem na sequência dessas mensagens, você vê que do capítulo 1 até o 4, nós vemos uma apresentação clara da soberania de Deus. Ele tem controle sobre tudo. Ele tem controle sobre o mar, ele tem controle sobre o vento, ele tem controle sobre o barco, ele tem controle sobre o oceano, sobre o grande peixe. E, novamente, ele mostra o seu controle aqui sobre a terra e as plantas. Nós não sabemos ao certo qual é o tipo de planta que cresceu aqui, mas sabemos que era uma planta frondosa o suficiente para providenciar
uma sombra fresca e refrescante para o corpo de Jonas, uma vez que ele estava numa área pouco arborizada, com pouca sombra e com poucas árvores. E quando Jonas ele percebe o refresco dessa sombra sobre ele mesmo, ele fica extremamente feliz. Versículo 1, lembrem comigo, Jonas ficou extremamente irado, fumaçando. Aí Deus faz nascer uma plantinha. E aí é o extremo oposto, né? Ele fica extremamente feliz. Ele fica agora feliz da vida, como a gente diz, é um sorriso de orelha a orelha. Essa é a primeira vez no livro de Jonas em que ele vai mostrar uma intensa felicidade no seu coração. Quando ele recebeu o chamado de Deus, ele não ficou feliz, ficou lá, amuado, com raiva. Quando ele viu que os marinheiros se converteram, ele não ficou feliz não, permaneceu lá, cara fechada, com raiva. Quando ele viu que a cidade de Nínive, mais de 500 mil de pessoas, se converteram da sua maldade para Deus, ele permaneceu lá com raiva. Aí de repente Deus manda uma plantinha e aí a coisa muda totalmente. Jonas fica extremamente feliz, ele fica extremamente alegre. Isso mostra aquele tipo de pessoa que só fica feliz quando a bênção é para ela. É aquele tipo de pessoa que é egoísta, ela não se alegra se o outro for abençoado, ela se alegra se ela for abençoada. Prosseguindo no texto, nós vemos que Jonas foi surpreendido por Deus. O verso 7 diz que Deus enviou um verme, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Da mesma forma que Deus lhe deu ordem ao grande peixe que estava navegando no oceano, Deus falou àquele grande animal e disse, vá lá buscar Jonas naquele lugar. Deus agora dá ordem para um pequeno verme, para que esse verme se dirija até a planta e destrua aquela planta que está trazendo alívio ao profeta. É como se aqui, irmãos, Deus estivesse se apresentando como o Deus que faz o que quiser. Ele é o Deus que faz o que quiser. Se ele quiser dar vida a uma planta, ele dá. Se ele quiser tirar a vida dessa planta, ele tira. Se ele quiser destruir uma cidade, ele destrói. Mas se ele não quiser, ele não destrói. Deus está se apresentando para Jonas aqui como um Deus soberano que faz o que quer. Essa é a terapia de Deus, que não para por aqui. O verso 8 vai falar que Deus também usou o vento para tratar o coração de Jonas. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. É aqui, irmãos, onde tudo vai por água abaixo, né? O conforto de Jonas termina por completo. Ele perdeu sua planta, agora vem um vento quente, seco, muito forte, que dissipa as nuvens, a tal ponto de que aquele sol escaldante começa a maltratar o corpo de Jonas. O corpo de Jonas já estava queimado já pelo ácido do grande peixe, e agora começa a ser queimado por aquele vento, aquele calor. Ele começa a sofrer com algum tipo de insolação. A insolação ela acontece quando a temperatura do corpo fica tão alta que vem vômito, vem alucinação, vem tontura, dor de cabeça. No caso de Jonas, ele quase desmaiou. O calor foi tão forte que aquele abrigo, aquela barraquinha que ele tinha construído, virou um forno. Ficou a ponto de desmaiar. E aí que Jonas, explode novamente diante de Deus. A reclamação de Jonas, no versículo 8 e 9, diz o seguinte: então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que eu quero morrer. Meus irmãos, o entendimento de Jonas, ele está tão fracassado, tão embriagado, que Jonas enxerga a morte como solução para tudo. Não sei se vocês notaram isso. Sabe quantas vezes Jonas pediu para morrer? Só no capítulo 4? 4 vezes. Deus deu vida à cidade de Nínive. Aí Jonas disse, Deus, é o seguinte, o Senhor vai dar vida a esse povo, então me mate. Pediu para morrer. Veio essa planta, a planta morreu. Deus, já que o Senhor vai matar essa planta, então me mata também. Ou seja, Jonas, ele é tão contraditório que ele fica com raiva na vida e na morte. Essa é a incoerência que existe no coração do profeta Jonas, é a sua reclamação diante de Deus. E novamente, com toda a sua paciência, às vezes a gente olha aqui para o capítulo 4 e diz assim, Jonas foi muito rebelde, mas quer saber o que é maior do que a rebeldia de Jonas? É a paciência de Deus. Deus poderia ter, Jonas, pois tá bom, tchau. Suma da existência. Mas ele não fez isso. Pacientemente, eu gosto de comparar isso aqui com um pai que vê o filho amuado, num canto de parede. O pai sabe que o filho não tem nenhuma razão para estar encabulado, mas ele vai lá pacientemente e vai, meu filho, vamos conversar aqui, eu quero ouvir você, eu quero falar com você. Essa é a paciência de Deus, se aproximando daquele profeta, tentando abrir os olhos daquele profeta teimoso para mostrar a sua incoerência. E Deus novamente faz a mesma pergunta, agora se referindo à planta.
Ele pergunta: Jonas, será que você tem realmente motivos para ficar com raiva por causa dessa planta? Na primeira vez, Jonas não respondeu, mas agora Jonas responde. Ele abre o verbo. É tão razoável que eu quero morrer. Esse é o clímax da arrogância de Jonas, respondendo o Criador. Deus, se eu tenho razão, é claro que eu tenho razão, Deus. O Senhor não tem razão, mas eu tenho razão. O que nós aprendemos aqui é que a raiva, ela anda de mãos dadas com o orgulho. Por que Jonas foi tão arrogante ao ponto de ser respondão diante do próprio Criador? É porque a raiva, ela anda de mãos dadas com o orgulho. A raiva que Jonas tinha pelos seus inimigos era tão grande que ele bateu de frente com o próprio Criador. Sabe qual é a primeira coisa que a raiva faz no nosso coração? Quando ela entra lá, quando ela se instala e começa a crescer, ela varre a humildade do nosso coração. A primeira coisa que a gente perde ganhando a raiva no coração é a humildade. A humildade vai embora. A humildade diz tchau, tchau. Sabe, aquela pessoa que está com raiva, dificilmente você vai ver uma pessoa com raiva que está dialogando com outra e dizendo realmente você está certo. Não, a raiva faz com que eu me considere o dono da razão. A raiva faz com que eu me considere o dono do planeta. Eu não cedo para ninguém. No caso de Jonas, a raiva dele era tão grande, o orgulho dele também era tão grande, que ele se considera com mais razão do que o próprio Deus. Sempre que nós estamos nutrindo a raiva no nosso coração contra uma pessoa, nós estamos primeiro se embriagando com a raiva, abandonando a razão, agindo como loucos. E segundo, estamos desafiando o próprio Criador. Estamos dizendo que nós somos mais inteligentes do que Ele, estamos dizendo que a nossa justiça é melhor do que a dele, estamos dizendo que a nossa vontade é muito melhor do que a vontade dele. É isso que a raiva faz, ela coloca a gente de frente com o próprio Criador. E é por isso que Jonas ficou lá, fora da cidade. Voltem comigo à parábola do filho mais velho. Parábola do filho pródigo. Não é verdade que no capítulo 1, Jonas se parece muito com o filho mais novo? Né? Foi o que o filho mais novo fez. Ele pegou a sua herança do pai, deu no pé, foi embora. Capítulo 1, Jonas fez exatamente isso. Ele tentou dar no pé, ele tentou fugir de Deus. Mas no final do livro de Jonas, capítulo 4, ele se parece agora com o irmão mais velho. Quando o pai recebeu o filho pródigo de volta, Jesus disse que ele ofereceu um grande banquete. Tragam a melhor roupa, matem um cordeiro, tragam um anel, tragam sandália, restaure a vida desse garoto e vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai faz uma grande festa, mas o filho mais velho fica onde? Fica lá fora. Ele não entra para a festa, ele fica lá fora. Da mesma forma, enquanto os ninivitas estavam lá festejando, eu imagino Jonas lá no alto da colina, na sua barraquinha, morrendo de calor, olhando para baixo e vendo o pessoal festejar a misericórdia de Deus. Ele não entrou na cidade, ele não se alegrou com o povo, ele ficou fora da cidade, assim como o irmão mais velho, ele ficou fora daquela festa. Tudo isso porque quando a humildade entra no nosso coração, ou quando a raiva entra no nosso coração, a humildade vai embora. Jonas não tinha essa humildade de se alegrar com o perdão que Deus concedeu àquele povo. Guarde isso em nosso coração. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para o ódio, não entra só o ódio, entra tudo de ruim. O ódio destrói tudo na gente, irmãos. A raiva destrói tudo. A nossa compaixão, a nossa bondade, a nossa humildade, a nossa inteligência, tudo isso vai para o ralo, quando nós abrimos o nosso coração para a raiva. Assim como Jonas, fora da cidade de Nínive, assim como o filho mais velho, fora da festa que o seu pai estava oferecendo, a raiva mantém a gente longe das bênçãos do Senhor. Isso não quer dizer, claro, que todo tipo de raiva é pecado. É bom acrescentar essa nota de rodapé. Eu não estou aqui dizendo que Deus proíbe todo tipo de ódio. Tem coisa que a gente tem que odiar mesmo, como seres humanos e como crentes. A gente odeia a injustiça, a gente odeia o mal, a gente odeia o pecado, a gente odeia tudo aquilo que o pecado destrói na humanidade de Deus. Então, há sim um certo lugar para a raiva, há um lugar para o ódio, mas nunca a nossa raiva vai ser dirigida a outro ser humano. Nunca a gente vai olhar para uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus e despejar a nossa raiva sobre essa criatura. Odiar o pecado é uma coisa, odiar o pecador é outra. Odiar o pecado todo mundo deve odiar. Agora, odiar o pecador, ter raiva dos pecadores ou dos seus inimigos, aí não vale. Não é o que a Bíblia ensina. Nós aprendemos que o cristão, ele responde aos seus inimigos de uma maneira diferente. Ele responde com perdão, ele responde com compaixão. Mesmo aquelas pessoas que fazem o mal a nós, que querem o nosso mal, que trabalham pela nossa destruição, mesmo assim, nós devemos trabalhar pelo bem dessas pessoas. Prosseguindo no texto do verso 10 ao 11, nós vemos a confrontação de Deus.
Finalmente Deus fala. Até agora Deus só fez perguntar, mas agora Deus ele dá um checkmate. Ele traz uma pergunta-chave para o entendimento de Jonas em forma de repreensão. No verso 10 e no verso 11. Por que ele mandou a planta? Por que ele mandou o verme? Por que ele mandou o vento? E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na seguinte desapareceu. E você não acha, olha o argumento de Deus, a infinita sabedoria de Deus. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É nesse momento que Deus ele expõe o completo absurdo do coração de Jonas. Qual era o absurdo? Jonas se importava mais com uma planta do que com a cidade. Esse era o absurdo. Jonas se importava mais com folhas do que com gente. Esse era o absurdo. Eis que Deus está escancarando diante de Jonas. Deus ele pega o gancho daquele sentimento que Jonas tem pela planta e faz essa pergunta: Jonas, tudo bem, você está com pena da planta, né? Mas a cidade de Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem diferenciar o que é direita e esquerda. É uma referência justamente às crianças daquela cidade que não tinham, sabe, a idade da razão, noção do que estavam fazendo. É por isso que a gente calcula que se tem aqui 120 crianças, quando a gente mistura tudo, junta tudo, a gente tem aqui mais de 500 mil de pessoas naquela cidade. E Deus ele argumenta dessa forma: Jonas, eu sei que você está compassivo diante dessa planta, mas e aquelas 120 mil crianças? Ele faz até mesmo uma referência aos animais. Jonas, e os animais? É como se Deus estivesse aqui traçando uma escada de valores. A planta é importante. Os animais são importantes também, Jonas. Mas quer saber o que é mais importante? As pessoas. As pessoas são mais importantes. A cidade de Nínive é mais importante do que a plantinha que eu arranquei de você. Essa é a terapia que Deus está aplicando ao coração de Jonas. Quer saber por que eu não destruí a cidade? É porque eu tenho dor da miséria dessas pessoas, eu tenho compaixão. É importante observar que a história de Jonas ela termina sem conclusão. Nós não sabemos ao certo se o profeta ele se arrependeu da sua raiva. A pergunta ficou no ar, né? Jonas não respondeu. Eu posso especular para vocês dizendo que sim, eu acredito que Jonas, ele se arrependeu, e é por isso que ele vai escrever esse livro mais tarde, para incentivar os seus colegas judeus a não cometerem o mesmo erro que ele cometeu, mas o fato é que nós não podemos responder por Jonas, de certeza absoluta. Mas a gente pode responder por nós mesmos. Eu queria concluir essa mensagem trazendo uma pergunta interessante. Será que o sangue de Jonas está correndo em nossas veias? Será que o sangue de Jonas, a disposição raivosa, rancorosa de Jonas, seca de Jonas, está correndo em nossas veias? Assim como Jonas, muitas vezes nós amamos mais as coisas do que as pessoas. E isso acontece em um nível global. Hoje em dia nós temos pessoas que se importam mais com seus bens materiais do que com seus vizinhos. Hoje em dia nós temos pessoas que ficam mais preocupadas com o ovo de uma tartaruga do que com uma criança no ventre de uma mulher. Hoje em dia nós temos pessoas que ficam mais preocupadas com o incêndio em uma floresta do que em ter empatia pelo seu próximo que está sofrendo. Ou seja, assim como Jonas, nós vivemos em um mundo onde há uma confusão de valores, e é por isso que nesse contexto nós precisamos aprender a importância da compaixão. A planta é importante, o animal é importante, gente é mais importante. É isso que Deus está ensinando. Jonas, o que realmente conta diante de mim, a minha maior compaixão é para seres humanos. É por isso que nós precisamos aplicar isso aqui no nosso dia a dia, irmãos. De nada adianta a gente colocar textão na internet sobre os problemas do nosso mundo, se a gente não consegue sair da nossa casa para visitar um vizinho que está sofrendo. Tem gente sofrendo por todo lado. No seu trabalho, na sua igreja, na sua família, tem muita gente sofrendo, precisando de compaixão. E o nosso dever é ser uma mão estendida para essas pessoas. Se tem uma coisa que a história de Jonas vai nos ensinar, é que a compaixão não é para aqueles que merecem, é para aqueles que precisam. É isso que nós aprendemos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não vai derramar a sua compaixão sobre pessoas que merecem. Nós não merecemos a compaixão de Deus. A Bíblia conta a história da humanidade que feriu o coração de Deus, se rebelou contra Deus e mesmo assim, mesmo a gente não merecendo, Ele deu o seu único filho por nós. Ele despejou abundantemente da sua compaixão sobre nós. E se nós realmente provamos desse Evangelho em nossa vida, então nós vamos viver um replay disso aqui. Nós não vamos apenas aprender a importância da compaixão, nós vamos viver, fazer pelos outros a mesma coisa que Cristo fez por nós. Quando você tiver uma pessoa inimiga, lembre de Jonas. Não cometa o mesmo erro que ele cometeu, não. Não dê lugar à raiva, dê lugar
a compaixão, porque é isso que Deus fez por nós e é isso que nós devemos fazer também pelo nosso próximo. E que Deus nos ajude nessa caminhada, que Ele livre o nosso coração de nos embriagarmos emocionalmente com a raiva, que Ele livre o nosso coração daquela indiferença fria que faz com que a gente perda o apetite de ajudar o próximo, que Deus livre o nosso coração da raiva e que Ele nos ajude, irmãos, a estendermos a nossa compaixão para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam dela, independentemente do que elas são, de qual é a religião delas, qual é a condição financeira delas, mas que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo a ser uma mão estendida de compaixão, assim como Jonas deveria ter sido. Eu termino essas palavras lendo para vocês as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sobre compaixão, que Ele falou no famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 43 ao 47. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, né? Vocês ouviram o que o pessoal ensinou. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam apenas aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, diz Jesus, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o valor da compaixão, que primeiro existiu no coração de Jesus Cristo e que deve ser transmitido para o coração de cada crente que está aqui nessa noite. A compaixão por aqueles que não merecem, mas precisam de ajuda, precisam de cuidado, precisam de graça. Que Deus então nos ajude, meus irmãos, não apenas a entendermos a importância da compaixão, mas a experimentarmos ela em nosso dia, à medida em que se relacionamos com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos, com os nossos inimigos, que o norte dos nossos relacionamentos seja essa compaixão que nós recebemos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos?